Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui, falar um pouquinho do controle da epidemia aqui no município de Lavras, né? Então, hoje, felizmente, é mais um dia que nós não tivemos nenhuma confirmação de nenhum caso e hoje, felizmente, também não coletamos nenhum caso suspeito. Aumentou o número de síndrome de gripais em relação a ontem, em torno de 7 casos, né? Então, hoje nós continuamos com 4 casos até o momento, que são os 4 casos confirmados que nós já tínhamos e estamos mantendo dessa mesma maneira. Hoje eu fiz uma solicitação argumentando lá com o comitê de enfrentamento que nós temos aí da epidemia. Eu fiz algumas considerações a respeito da possibilidade de flexibilização para abertura parcial do comércio na cidade de Lavras. O que eu ponderei? Primeiramente, eu fiz uma pesquisa nos hospitais, então a Santa Casa hoje ela está com ocupação em torno de 45%, tem 55% dos leitos dela que estão liberados, os leitos de CTI ocupados, e ela tem 13 respiradores à disposição. O Hospital Voz Monteiro tem em torno de 25% de ocupação, então ele tem hoje 75% dos leitos dele disponível para ocupação, e ele tem, se eu não estou enganado, 6 respiradores disponíveis ou 7. A unidade de pronto atendimento tem 38% dos seus leitos ocupados e 62% dos leitos não ocupados e tem 6 respiradores ali na unidade de pronto atendimento. Então, no total, nós temos aí em torno de 29 respiradores à disposição para serem usados para a população. Não é só para casos de coronavírus, é para todo o enfrentamento que precisa dos casos de deficiência respiratória e outras coisas que vêm, mas hoje tem esses 29 respiradores que estão disponíveis para a população. Nós gostaríamos de ter mais realmente, né? O Ministério. Coloquei também que a população de Lavras ela está tendo essa consciência a nível de atendimento. Eu comparei os atendimentos da unidade de pronto atendimento na primeira quinzena do mês de março. A internet hoje está um pouquinho ruim, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Então foram 3.983 atendimentos da primeira quinzena de março, comparado a 1.260, um pouquinho mais, 1.267, se eu não estiver enganado, talvez esses números absolutos tenham alguma diferença. Então houve uma queda em torno de 60% dos atendimentos da unidade de pronto atendimento, que também é satisfatório, porque uma das solicitações que nós fazemos e que é muito importante é que você utilize mais a base dos PSX para os atendimentos, para caso você tenha sintomas leves de gripe, resfriado, somente uma corizazinha, uma febre baixa, uma dor de garganta, que você use os analgésicos convencionais, paracetamol, Tilenol, né? Novalgina, dipirona, ou ibuprofeno, o Alívio, que é uma das marcas, e se mantenha na sua casa, isso tem acontecido. Nós coloquei também que o governo federal ele tem um programa de assistência econômica que leva as pessoas a procurarem a fila da Caixa Econômica Federal e das lotéricas. Então nós temos em Lavras entre 30 e 40 mil pessoas que vão necessitar desse auxílio. O governo não desenvolveu uma plataforma específica, não. Segunda, nós vamos atender mulheres de 20 a 40 anos de idade, ou nós vamos atender alguns dias da semana CPF 1 e 2, outros 3 e 4, sucessivamente. O governo ele libera esse atendimento, né? Convencional. Então a fila está enorme nos bancos da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. Então, o isolamento em si, ele não pode sacrificar só um grupo, que é o grupo dos comerciantes, né? Porque acaba tendo essa movimentação. E eu questionei também qual seria o impacto se nós abrirmos parcialmente o comércio numa situação dessa, sendo que existe uma restrição grande econômica dentro do município e a gente poderia dar um respiro para o comércio de Lavras que me solicita isso. Numa outra mão, tanto a CDL entrou em contato hoje, nós vamos ter uma reunião com os representantes da CDL amanhã, quanto foi solicitado na segunda-feira pela CIL, uma reunião, eu vou acabar fazendo as duas juntas, né? E para nós discutirmos isso, mas eu solicitei algumas coisas também mais objetivas, tanto da CIL quanto da CDL, que é o seguinte: pergunte aos seus associados, aos comerciantes, algumas coisas. A primeira, vocês querem reabrir o comércio? Vocês querem manter o comércio fechado?
ou vocês querem acompanhar o comitê especificamente? Porque senão a gente pode trabalhar só com um pequeno grupo de pessoas que talvez não represente o desejo mesmo. Talvez a maioria queira, com tranquilidade, aguardar mais tempo para abrir, e isso reforce junto ao comitê essa solicitação. E num outro braço, o comitê me coloca o seguinte: ó, existe a possibilidade de flexibilização, nós só temos 4 casos confirmados, nossa vigilância ela foi efetiva, os 4 casos que tem lavras hoje eles são importados, a vigilância conseguiu monitorar todos esses casos que existem na cidade e não houve a transmissão horizontal entre eles e não contaminou nesse primeiro momento a cidade. Nós conseguimos adquirir da semana passada para cá mais equipamentos de proteção individual. Está ficando um pouco mais fácil de adquirir esses equipamentos de proteção individual, mas nós precisamos adquirir mais. Nós teríamos material hoje para em torno de 3 semanas, então isso daria uma tranquilidade com essa estrutura hospitalar, porque nós estamos nesse momento com cirurgias eletivas canceladas, as viagens estão muito diminuídas, então o número de acidentes e a ocupação desses leitos do hospital por acidente também está mais baixo. Então nós estamos com um momento que mesmo nós não tendo conseguido adquirir, o governo brasileiro não tendo conseguido adquirir um grande número de respiradores, nós temos uma possibilidade disso, e eu quis demonstrar isso para o comitê e pedir a opinião do comitê a respeito disso, ponderando todos esses dados que nós temos. O comitê vai avaliar isso, ele pega esses dados de informação do município de Lavras, da nossa região, e junta com dados epidemiológicos e estatísticos de outros locais do Brasil, principalmente, e de outros cenários que aconteceram no mundo. E de cara o comitê já me coloca o seguinte: existe a possibilidade de flexibilização. Nós vamos avaliar aqui uma flexibilização com critérios bem objetivos. Quais seriam os critérios? O número de pessoas dentro de loja é muito pequeno, todos os empregados do comércio trabalhando com máscara, disponibilização de álcool em gel logo na entrada, mas que é importante uma participação maior ainda da sociedade como responsabilidade. Se esse trânsito de pessoas começar a ser muito grande, se idosos começarem a ir no comércio, se o comércio não respeitar as regras, isso pode gerar um pico de coronavírus e influenciar diretamente o atendimento médico hospitalar e que pode influenciar na sobrevida das pessoas e em oportunidades de tratamento. Então, que abrir essa torneira um pouco agora, nesse momento, eles vão avaliar amanhã com toda tranquilidade, buscando outras informações e outros cenários. Igual eu já falei aqui, não existe a possibilidade de eu romper com o comitê, de eu discutir com o comitê. Eu estou ponderando as opiniões, é por isso que fiz questão de não fazer parte, porque eu sou parte do executivo, eu coloco outros questionamentos, o comitê avalia entre seus múltiplos profissionais ali, todos muito capacitados, as ponderações da realidade, o reflexo que nós temos nos últimos 30 dias, e aí sim o comitê vai falar assim: eu acho que pode, ou não, eu acho que não pode, igual foi semana passada. A minha ideia é seguir o comitê, é por isso que você junta boas pessoas. A exemplo disso, a gente vê hoje o Ministério da Saúde, com o ministro Luiz Henrique Mandetta, aparentemente largando o Ministério da Saúde, e sua equipe querendo acompanhá-lo. Ele fez um trabalho muito bom, e você para pensar que você fazer política com vida e com saúde é muito difícil. Por quê? Porque está nessa conversa desde 2 semanas atrás, e você não arranjou uma pessoa que seja ainda da confiança do presidente da República para tocar todo esse processo, que ele é difícil, ele é desgastante, ele é trabalhoso, então ele vai ter que passar o comando para uma outra pessoa, e vamos supor que essa pessoa fala assim: não, agora eu vou flexibilizar, vou acabar completamente com o isolamento, nós vamos partir para o isolamento vertical, vamos proteger só os idosos e vamos arcar com as consequências disso. Mas daqui a 2 semanas você passa a ter uma mortalidade muito alta, toda essa responsabilidade vai ficar na decisão exclusivamente do presidente da República. E aí você pode ser obrigado a ter um lockdown completo, quarentena e lockdown, todo mundo em casa. E por que a gente pensa isso? Apesar de no Brasil a gente estar tendo um achatamento da curva, um número de casos menor do que a gente viu em outros locais, o país trabalhou para isso. Isso não é uma característica única, exclusiva do Brasil, que não trabalhou nada. Foram feitos isolamentos, foram feitos contingenciamento, algumas medidas foram tomadas. O que é que nos preocupa quando acontece isso? É porque estatística, epidemiologia
e rotina, elas não dão errado em medicina. Então, talvez a gente retarde um pouco o pico, ou ele comece a acontecer daqui 1 a 2 semanas, ou comece a acontecer daqui 4 ou 5 semanas, mas, de regra, nós esperamos que aconteça no Brasil o que aconteceu em outros locais do mundo. A não ser que Deus nos proteja muito, e no Brasil tem um histórico diferente, mas aí não vai ter uma explicação científica para isso. A científica é esperada que o Brasil tenha em determinado momento um aumento de casos ou uma curva achatada mais prolongada com um número baixo de casos. Isso está sacrificando muito a economia. A gente tem dados econômicos que restaurante, academias, lojas de roupa, né? Lojas de eletrodoméstico, de utensílios, elas caíram demais a venda. Isso também é preocupante e por isso que o Ministério da Saúde sempre preconizou que tem que ser avaliado caso a caso, que o Brasil é um país distinto e hoje eu me sinto seguro para ponderar isso e tentar flexibilizar a abertura do comércio parcialmente no município de Lavras, frente a tudo isso que eu coloquei para vocês, mas eu vou aguardar um posicionamento do comitê com toda tranquilidade e vou segui-los, que é para isso que você se cerca de pessoas boas. Se eu não quisesse isso, eu não teria formado comitê, é isso que eu quero mesmo. E política não é feita através de vidas ou de saúde. Então tem que ter o questionamento a respeito desse modelo que a gente está tentando agora flexibilizar um pouco em Lavras, porque eu imagino que isso é uma quarentena, que é um período mais longo, que isso vai durar, desculpa, não é uma quarentena, isso é uma maratona, não é um tiro curto, que talvez dure 3 a 4 meses, e que daqui 3 semanas nós temos muitos casos, a gente tem que fechar isso. Isso está sendo avaliado pela Secretaria de Estado, isso está sendo avaliado pelo governo do Estado, está sendo avaliado pelo governo federal, mas não existe uma receita única para isso, né? E eu acredito que nós vamos ter momentos em que a epidemia vai aumentar e outros momentos que a epidemia vai cair. O que fica difícil de imaginar é que algumas pessoas, mas o pico não era para essa semana, não era para a semana passada, não era para a semana que vem. Quando você adota medidas de contingenciamento, de distanciamento social, de isolamento social, você espera que isso aconteça mesmo. Agora não vai acontecer. Acho muito difícil, muito pouco provável, porque estatística e epidemiologia não foge à regra. Então, nossa maneira hoje de comportar o atendimento, de oportunizar um atendimento e priorizar esse atendimento para esses pacientes com síndrome de angústia respiratória aguda grave, que é a doença relacionada ao Covid, num pequeno número de pessoas, e mantendo a restrição de idosos, que eles não saiam, daqueles grupos de risco que eles se mantenham em casa, junto com isso uma responsabilidade individual muito grande, que a própria sociedade cobre, uma responsabilidade dos comerciantes, que vão ter uma flexibilização de horário, e vão ser responsáveis por adotar medidas, e a proteção dos seus empregados, a proteção dos seus clientes a nível de loja, existe essa possibilidade, foi colocado hoje, é definitiva, vai ficar aberto? Não, talvez daqui 2 semanas, Lavras tenha 10 casos, ou aconteça um grande número de casos próximos, a gente tem que contingenciar de novo, fechar o comércio de novo, mas eu acho que seria importante, eu acho que é oportuno colocado ao baixo número de ocupação dos hospitais, ao número de respiradores que nós temos, a uma vigilância efetiva, uma vigilância epidemiológica eficaz, que bloqueou diversos casos importados, a gente não teve uma transmissão horizontal para isso. A gente tem essa boa formação, a secretária Márcia investiu muito na aquisição de EPIs durante esses dias, então a gente aumentou o número de equipamentos de proteção individual. Nós estamos construindo o hospital de campanha junto à unidade de pronto atendimento, então além desses leitos, vamos proporcionar mais 26 leitos, mas essa discussão que está tendo, não vai ter, a não ser que nós sejamos muito premiados e que Deus nos proteja bastante, estatisticamente e epidemiologicamente, a doença tende a se repetir. Quando a gente espera, a gente organiza o sistema de saúde, prepara os profissionais, compra material de proteção individual, tira cirurgias eletivas, aumenta a oportunidade de tratamento das pessoas, e é isso que nós queríamos, né? Nós não queremos somar essas cabeças pensantes de diversas maneiras, inclusive na organização do PSF, hoje foi colocado pela equipe do comitê que várias coisas têm que ser feitas. Eu queria agradecer aqui o Vitor, a doutora Daniela, doutor Vitor, doutora Daniela, doutora Miriam, que passaram junto com a nossa equipe e já deram treinamento, melhoraram isso. Então é um trabalho de muitas mãos que tem sido avaliado, né?
e a gente precisa agora tentar dar um respiro para o comerciante, que não está fácil. É muito difícil para o comerciante ver uma comerciante específica. Você me manda mensagem, me manda como é que está em Sinop, como é que está não sei aonde. E ela filma a fila ali do comércio e fala só porque só o comércio local que tem que sacrificar, se a Caixa Econômica Federal tem tanta gente, tem pessoas esperando 6 a 8 horas, eu acho que ela tem razão. E a gente tem que entender isso, eles não são mercenários. Eles são geradores de emprego, eles estão preocupados com a vida deles, dos seus clientes e dos seus funcionários a nível de comércio. Então todos eles têm essa preocupação, nenhum deles tem isso, mas eles também estão preocupados em manter suas contas em dia, eles estão preocupados em pagar, em sobreviver com os empregos que têm, porque eles têm responsabilidade também. O empregado só existe por causa do empresário, do investidor, num país que não é fácil você ser investidor e que está sofrendo muito com essa crise, um país que já vive estrangulado. Então a eles fica também meu reconhecimento, meu agradecimento pela paciência que eles estão tendo. Queria que eles entendessem que eu tenho essa empatia pelo comércio. O comércio gera 7 mil empregos em Lavras, diretos e talvez até muito mais indiretos relacionados com isso, o número seja muito mais alto. No Brasil, o pequeno negócio é responsável por 70% da cadeia geradora de emprego, então ele tem que ser levado muito a sério. Às vezes a gente imagina que uma indústria vai ser muito importante, vai trazer 300, 400 empregos, mas você tem o comércio ali que é o grande gerador de fomento econômico e geração de emprego. Então eu queria agradecer a eles toda essa compreensão que eles têm tido, entendo a ansiedade deles, pedir um posicionamento da CIL, à medida que ela marcou uma reunião comigo nessa semana, e pedir também da CDL para nós entendermos também a posição do comércio de maneira mais generalizada, né? O processo de desinfecção continua, todos os dias a gente passa na unidade de pronto atendimento, a gente passa nos CRAS, a gente passa no centro da cidade, a gente passa na rodoviária, passa no pronto-socorro dos hospitais. Então a gente tem atendido isso, passamos em diversos bairros, vamos continuar com isso. Eu espero daqui a um tempo proporcionar tipo uma cabine que você possa passar para descontaminar sua roupa, nem que seja transitoriamente. Queria parabenizar a equipe da vacinação, vou personificar no nome da Márcia de novo, mas toda a equipe de técnicos, de auxiliares, de enfermeiros que participaram da vacinação. Nós falamos de idosos vacinados em Lavras e foram mais de 93%. A gente fala numa população idosa com mais de quase 11 mil pessoas, de profissionais de saúde, mais de em torno de 1.600, 1.700 foram vacinados. A gente continua agora com a terceira etapa de vacinação e tudo isso vem refletindo num controle dessa epidemia. A epidemia não chegou. Lembre do que eu estou falando. Saúde tem que ser levado com muito critério, com muita seriedade, não se faz política com saúde. A gente vê o governo federal hoje numa situação complicada, porque tem uma equipe muito competente do Ministério da Saúde que criou tudo isso. Tem um outro modelo que existe a preocupação com a economia, mas você tem que pensar muito isso e construir até politicamente o modelo de flexibilização. Fazer o convencimento, mostrar que você está empenhado para dar um certo conforto para o comitê, para que nesse momento ele flexibilize, mas que a gente tenha a possibilidade daqui 2, 3 semanas rever completamente isso. O que não pode ser modificar simplesmente um modelo, ter que achar alguém que encaixa no meu modelo, ou no modelo do governador do estado, ou no governo do presidente da república, né? A gente vê Manaus passando por uma situação difícil, e um estado que tem 60 leitos só de terapia intensiva. Hoje eu conversava com o doutor Alessandro, discutia isso, é realmente um número muito baixo. Então talvez, igual foi muito pertinente colocado por ele falava, Zé, talvez não seja o número de casos que tem, mas o número de leitos. Como é que uma capital pode ter 60 leitos de terapia intensiva, sendo que em 2014 construiu um estádio de futebol de 700 milhões de reais e que ele custa para o estado do Amazonas hoje, para a cidade e consequentemente para a cidade de Manaus, para os seus habitantes todos do estado, R$1 milhão por mês e não tem finalidade. Então são opções equivocadas que têm que ser revistas no futuro, né, para que esses erros não aconteçam e que tem que ter mais investimentos em saúde. E quando a gente fala do ministro Luiz Henrique Mandetta, quando eu coloco aqui minha predisposição em falar bem dele, quando eu faço isso, porque eu acho que ele fez um grande trabalho, mas que ele vinha fazendo um grande trabalho em outros setores também, da saúde básica, do modelo de atendimento, de valorização de consultas. Então ele vinha quebrando alguns paradigmas de valorização dos profissionais, de toda a cadeia de profissionais, do envolvimento das universidades,
que mexem com a faculdade de medicina, com o ensino médico, biológico, de humanos, no envolvimento com a comunidade. Então ele tinha diversas coisas que eram demandas do sistema de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos hospitais, em que ele estava fazendo também. Então eu peço a Deus que ilumine a cabeça do presidente realmente, para que ele coloque uma pessoa ali, caso o ministro realmente saia, e toda essa ideia vá junto com ele, que seja uma pessoa boa também e que tente entender muito bem isso, mas que nós saibamos que essa pessoa não vai fazer milagre. E que a gente tem que ficar muito preocupado com o que aconteceu em outros países, porque não sei que seja pela mão de Deus ou por um trabalho contínuo de platô. O Brasil tende a passar por isso também, né? Então, eu solicitei essa flexibilização, vamos aguardar isso aí, mas é uma solicitação também com segurança para o habitante, para o morador de Lavras. No meu governo, sempre a saúde vai ser prioridade, a vida vai ser prioridade, mas a gente tem que pensar também que essas pessoas são trabalhadores, estão restritos, têm compromisso, querem manter, querem gerar emprego e querem sobreviver nesse período de crise. E eu estou seguro hoje para propor isso, vou aguardar a deliberação do comitê, amanhã encontro com essas pessoas, mas todos nós estamos unidos por uma Lavras melhor. E que a gente possa sair disso daqui 2, 3 meses com o maior número de vidas possível e que nós possamos ter oportunizado para o maior número de brasileiros, para o maior número de mineiros, para o maior número de lavrenses a oportunidade de tratar de uma doença. A preocupação nossa é essa. São Paulo vive uma certa calmaria, mas São Paulo, presta atenção, tem mais de 100 hospitais estaduais públicos. O segundo estado que mais tem, se eu não estou enganado, é o Rio de Janeiro, que tem 7. E acho que Minas Gerais tem 6 ou 5 hospitais gerais. Então São Paulo tem um investimento de saúde, apesar de ter uma densidade populacional muito maior, e tem feito um bom trabalho com isolamento, com restrição, com diversas coisas, está dando resultado, mas assim mesmo morrem 200 pessoas por dia em São Paulo, mas esse número é baixo comparado ao crescimento estatístico que era esperado. Então o comitê vai analisar esse cenário de Brasil, vai analisar esse cenário de Lavras, vai analisar esse cenário do entorno, vai analisar a demanda econômica que foi colocada pelo chefe do executivo, e eu quero dizer que, mais uma vez, eu fiz uma carta para eles hoje, que eu agradeço imensamente, que a cidade vai ter uma dívida eterna com essas pessoas que estão nos ajudando, dentro desse comitê, que inclui o pessoal da vigilância, a secretária de saúde, profissionais da área, a professora Josiane, diversas pessoas estão empenhadas em proporcionar e salvar o maior número de vidas, e que a gente espera que Deus ilumine a cabeça deles também, que eles analisem com tranquilidade, mas eu estou muito seguro para propor isso, baseado em tudo que eu falei para vocês, tá certo? Gente, boa noite, fiquem com Deus, amanhã eu volto com um pouco mais de notícia.